Estamos aqui hoje para falar sobre aplicações práticas da inteligência corporal. Quem já ouviu falar inteligência corporal? Provavelmente quem já me segue aí há um tempo. Me fala aí, fala um eu para eu saber quem já ouviu falar, que para eu saber como é que tá a vibe da galera aí. Se é uma galera mais novata, que é a primeira vez, ou as primeiras vezes que estão me ouvindo, ou se vocês já ouviram eu falar aqui. Por quê? Vamos diferenciar uma coisa aqui, que é a linguagem corporal e a inteligência corporal, tá? Qual é a diferença entre os dois? Linguagem corporal são aqueles gestos, aquelas expressões, aquilo que a gente está em movimento e que varia segundo após segundo. Eu posso estar com uma linguagem corporal, por exemplo, mais resistente e de repente no andar da comunicação eu mudar e estar mais aberto, estar mais interessado ou mais desinteressado, ok? Então isso varia a cada segundo, a cada minuto, tá bom? E é muito dinâmico enquanto nós estamos nos comunicando. A inteligência corporal é a inteligência que está por trás dessa leitura. Então, assim, primeira aplicação prática, vamos lá, é fazer a leitura das outras pessoas. E para que serve a gente saber ler as outras pessoas de uma forma melhor? Quando a gente lê, a gente é mais persuasivo, a gente coloca a nossa linguagem de acordo com o que aquela pessoa precisa mais naquele momento. Aquilo que vai fazer a gente gastar menos energia, aquilo que vai conseguir fazer impactar mais aquela pessoa e a gente vai conseguir cada vez mais tirar o melhor dela, vai conseguir aumentar as nossas conversões em venda. Então, se trata de eu conseguir me conectar com aquela pessoa naquele momento e adaptar a minha comunicação de acordo com essa mudança que eu estou enxergando nela. Porque com a linguagem corporal, a gente consegue ver as intenções, os sentimentos, os pensamentos das outras pessoas, se ela está mais resistente, se ela está interessada, se ela está desinteressada, se ela está quase fechando o negócio ou não, se ela quer fazer aquilo que eu estou pedindo para ela ou não, se ela acha que ela não dá conta, ou se diferenciar uma pessoa amadora de uma pessoa ansiosa e nervosa. A mesma coisa quando eu tenho uma equipe que eu já conheço aquelas pessoas e mesmo quando eu vou encontrar pela primeira vez uma pessoa que eu nunca vi na vida, tá? Então eu uso isso o tempo todo, seja no relacionamento afetivo, seja com as pessoas que interagem comigo, seja para um cliente, seja aqui no momento em que eu estou falando com vocês, eu não estou fazendo a leitura de vocês, mas eu estou fazendo a minha leitura a todo tempo. E aí, qual é a diferença da inteligência corporal? A inteligência corporal ela é uma habilidade. E aí, o que é essa habilidade? Vou dar um exemplo aqui para vocês que vai ficar muito claro. Quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha, vê se está vindo carro ou não. Se não tiver vindo carro, eu sei que vai dar tempo de eu atravessar para o outro lado. Se tiver vindo um carro, eu consigo muito intuitivamente saber se vai dar tempo ou não de atravessar. E enquanto eu estou atravessando, eu estou checando ali, ver se continua dando tempo, se eu vou precisar dar uma corridinha, vai que o carro mudou, deu uma acelerada ou não, ou se eu estava dando uma corridinha e percebi que o carro deu uma desacelerada, então eu posso ir mais tranquilo. Tá? Então, é uma forma intuitiva, a gente não fica medindo, tem tantos metros daqui até o outro lado da rua, tem tantos metros daqui até esse carro, ele está a tantos quilômetros por hora, o carro é a gasolina, é a álcool, é a diesel, é elétrico, é uma mulher ou é um homem dirigindo, a gente não fica olhando esses detalhes, fazendo essas medições, a gente olha e intuitivamente a gente sabe se vai dar tempo ou não, tá? E se alguém perguntar, como é que você sabe que vai dar tempo de atravessar? Você fala, tô vendo a distância aqui, eu tô indo. A gente não tem muito mais explicação, porque a gente simplesmente sabe, ok? O mesmo mecanismo acontece no nosso cérebro quando a gente desenvolve a habilidade de inteligência corporal. A gente olha
para as expressões, para o corpo da outra pessoa, e a gente sabe intuitivamente se eu preciso adaptar e como adaptar a minha comunicação ali. Ou se já deu aquela comunicação que eu preciso ficar quieto, ou que não vai ter como eu convencer, fazer, tá super resistente. Eu sei intuitivamente. E não é porque, eu tô vendo que ela inclinou X graus a cabeça, tem uma distância de X centímetros entre eu e ela está com o braço cruzado, com a mão fechada, ao mesmo tempo com o ombro tensionado. A gente não fica olhando esses detalhes. Quando a gente desenvolve a inteligência corporal, é que nem quando a gente desenvolve a habilidade de profundidade, que é essa habilidade do carro lá, que eu olho, eu sei se vai dar tempo ou não. Meu cérebro faz meio que essas contas já automaticamente, e o tempo todo ali eu estou checando para ver se eu preciso mudar a minha estratégia no meio do caminho, então dar uma corridinha ou não. A mesma coisa com a inteligência corporal. Eu faço a leitura intuitiva da outra pessoa, eu não fico olhando os detalhes da linguagem corporal, eu faço a análise intuitivamente daquilo, porque eu desenvolvi essa habilidade no cérebro, e aí a partir disso, enquanto a gente está conversando, eu vejo se eu preciso mudar de estratégia, se o caminho está indo ao mesmo, aquilo que eu tinha como intenção, aquilo que eu chequei, a primeira leitura que eu fiz da outra pessoa. Então, isso é inteligência corporal. E aí vocês devem estar se pensando aí, nossa, muito legal, eu não precisar ficar olhando com detalhe cada coisinha da linguagem corporal do outro, ficar decorando como se fosse um dicionário, os gestos e tal. Mas como que eu consigo isso? Como que eu desenvolvo essa habilidade? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, é como a gente colocar a inteligência corporal na prática. A gente tem, ao longo do nosso desenvolvimento, assim, como espécie mesmo, a gente foi desenvolvendo essa habilidade de ler muito rapidamente se alguma coisa que estava vindo em nossa direção, se tinha boa intenção em relação a nós ou não. E isso foi se aprimorando ao longo dos anos, ao longo do desenvolver da nossa espécie, e isso fez com que a gente tivesse essa tecnologia de ler muito rápido. Só que, no nosso dia a dia, quando a gente vai tendo mais comportamentos de só ficar, por exemplo, com a cabeça abaixada, só olhando para as telas, para de observar as pessoas, para de interagir as pessoas, começa a desconectar do seu corpo. Então, é só a mente, só a cognição que importa, é só isso que eu preciso desenvolver. A gente vai atrofiando essa tecnologia que a gente já tem, essa inteligência que a gente tem em cada neurônio, em cada parte do nosso corpo. E por isso que chama inteligência corporal, tá? Que não é uma inteligência cognitiva, é uma inteligência que está no nosso corpo. A gente tem memórias aqui no nosso corpo, porque é tudo sistema nervoso, é tudo feito de neurônio, assim como o nosso cérebro. Então, quando a gente começa a mudar os nossos hábitos, quando a gente pega e entende como é que funciona essa tecnologia, a gente começa a desenvolver ferramentas, começa a desenvolver exercícios para melhorar, para desenvolver, para usar essa tecnologia. Então, assim, quando a gente começa a ampliar a nossa consciência corporal, a gente começa a desenvolver essa tecnologia do nosso cérebro para fazer a leitura intuitiva das outras pessoas. E a gente, quanto mais consciência corporal, mais habilidades de empatia, mais habilidades sociais. Porque a gente começa a usar essa parte do nosso cérebro, essa parte da nossa tecnologia humana que normalmente a gente não usava. Então, os resultados vêm e a comparação com as outras pessoas é gritante, porque a gente não precisa ficar no momento ali, porque é insano, gente, pensar que eu vou olhar, enquanto eu tô tomando cuidado no que eu vou falar, as palavras que eu vou escolher para me comunicar com aquelas pessoas, enquanto eu tô pensando como é que eu vou usar o meu corpo para comunicar isso também, ficar vendo minuciosamente que movimento ela tá fazendo, com expressão facial, com o corpo, tudo isso é insano, não tem quem consiga dividir essa atenção,
para todas essas coisas ao mesmo tempo e ter uma boa performance. Precisa de ralar muito, ter muito treino para conseguir isso, tá? Então, assim, se a gente consegue dar um sprint, né? Se a gente consegue mudar lá nas causas e consegue um salto de performance, um salto de resultado mesmo, não faz sentido fazer de outra forma. Então, eu não acredito em aprender, ler as pessoas, em aprender linguagem corporal, tudo isso, decorando gestos, decorando o músculo que mexe, decorando tudo isso. Para mim, não faz o menor sentido, sendo que a gente tem tecnologia para desenvolver aqui humana, que vai fazer com um espaço de tempo muito menor, com um esforço muito menor, ter um resultado muito maior, tá? Então, se vocês vieram aqui hoje esperando esse tipo de informação para ficar decorando coisas e ficar se comunicando que nem um robô, não é aqui o lugar, tá bom? Então, como é que a gente, uma forma bem prática, para a gente começar a dar upload de informações aí nessa nossa tecnologia? A gente tem um software no nosso cérebro chamado neurônios espelho. E a gente tem isso no corpo inteiro. Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha para uma expressão facial de uma pessoa, quando a gente olha para uma linguagem corporal, o movimento, a tensão, o relaxar, o expandir, o contrair de uma pessoa, as mesmas regiões de quando eu estou me sentindo, como ela está se sentindo, elas acionam. Então, aciona por espelho. E para o nosso cérebro não tem tanta diferença se eu estou sentindo aquilo, se eu estou fazendo aquele movimento, ou se eu estou enxergando no outro. Então, por exemplo, quando eu estou com raiva, quando alguém está com raiva, ela contrai essa região da testa. Contrai. Então, quando eu vejo alguém fazendo essa contração, a mesma região do meu cérebro de quando eu estou brava, aciona. Isso não quer dizer que eu estou me sentindo brava igual ela. Isso não quer dizer que a minha cara também vai fazer assim. E muitas vezes faz. Se vocês olharem para uma pessoa fazendo alguma cara, por exemplo, de nojo, não sei o quê, por mais que você não tá com tanto nojo, você olha para aquilo fazendo a mesma expressão que a outra pessoa tá. Porque essa tecnologia de espelho a gente tem aqui. Só que, quanto menos consciência eu tenho do meu corpo, menos informações eu tenho no meu neurônio espelho. Por quê? O nosso cérebro, ele gasta muita energia para fazer todas as funções que ele precisa fazer no dia a dia. Então, ele poupa, ele fala assim, se eu não uso isso aqui, eu não vou criar neurônio sensorial ali para eu sentir tanto aquela parte. Eu não vou criar neurônios sofisticados. Vou deixar ali só os neurônios de dor, porque é um tipo de tecnologia do nosso cérebro que faz a gente sobreviver, que é bom para mostrar que tem alguma coisa errado. Então, vou deixar só ali o neurônio, a coisa mais primitiva, que é o neurônio de dor, para que se eu machucar algum dia eu souber, e os outros neurônios eu não preciso desenvolver ali. E aí, se eu não desenvolvo neurônio numa região, eu perco a sensibilidade, eu perco as sensações daquilo ali. Perdendo sensações, eu perco informações importantíssimas. Então, eu empobreço os meus neurônios espelho. Deu para entender? Ou tá confuso? É como se fosse assim, quando eu... as mãos são as partes do corpo que tem mais ligação com o cérebro. Por quê? A gente usa as mãos o tempo todo. A gente está mexendo as mãos, a gente está escrevendo, tem a coordenação motora fina, eu estou cozinhando, eu estou digitando, eu estou sentindo, tanto que a gente tem muita sensação das mãos. Só que, por exemplo, se eu falar para vocês agora, percebam atrás do joelho de vocês. Pode ser que de cara vocês não consigam sentir a sensação que está lá. Talvez vocês tenham que pôr a mão para sentir. Por quê? A gente tem muito menos neurônio sensorial lá. Porque eu não uso tanto a parte de trás do meu joelho. Eu só tenho lá o mínimo que eu preciso para dar conta daquilo. Tá? E aí, quanto mais a gente
desconecta do nosso corpo, em termos de ter consciência, em termos de observar, de prestar atenção nele, de como se fosse um observador em cima de nós, menos o cérebro entende que eu preciso daquilo, então menos ele vai se desenvolver ali. Se o contrário disso, eu começo a tomar consciência do meu corpo, levar a minha atenção para lá, o cérebro começa a perceber que aquilo está sendo usado. E aí o que ele vai fazer? Vai começar a ramificar, vai começar a criar neurônios novos naquela região. Criando neurônios novos, a gente vai aumentar a nossa percepção, vai aumentar a sensação e aumentar o nosso poder de leitura das outras pessoas. Porque eu estou dando informação para os meus neurônios espelho. Isso é mágico e eu não sei por que as pessoas ainda param para ficar decorando gestos e expressões. Sendo que, se eu olhar para mim, a gente é uma biblioteca viva. É só saber como usar as nossas tecnologias que a gente desenvolve coisas espetaculares, extraordinárias mesmo, tá? E aí uma forma muito prática de fazer isso, então eu fazer isso, por exemplo, com o rosto. O rosto também é o lugar que mais a gente faz expressões faciais em relação às emoções. Então, quanto mais eu percebo, e aí você pode tirar, por exemplo, um horário do dia antes de dormir, por exemplo, para você que você já está mais relaxado, você faz tipo uma meditação, em que você fecha os olhos e começa a prestar atenção na sua testa, embaixo dos olhos, no nariz, na região em volta da boca. E aí faz algumas, mexe um pouco para sentir. Se tiver difícil, põe a mão, mexe. Quando vocês estão fazendo isso, vocês estão mostrando para o cérebro de vocês que essa parte é importante, que vocês querem mais neurônio sensorial ali, que vocês querem aumentar as informações dessa região, porque isso é importante para você. Fazendo isso, você começa a dar upload de informações aí nos seus neurônios espelho e a sua leitura através das pessoas vai ser que nem olhar para o carro e saber se dá tempo de atravessar ou não. Vai ser intuitiva. Não precisa ficar sabendo o porquê. Sendo que o que eu quero de resultado é saber. Entende? Então, se eu aumento a minha consciência corporal aqui, automaticamente aumenta o nosso poder de empatia, o poder de leitura das pessoas de uma forma intuitiva.